fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor nos dê graça, então, para que possamos compreender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos teu santo nome através de nossas orações, do nosso louvor. E agora queremos continuar a te adorar através da pregação da palavra, através da ceia que iremos celebrar adiante. Peço a Deus a sabedoria do céu, a graça, a direção, humildade, clareza, para que eu possa transmitir a tua palavra de maneira, Deus, que do menor ao maior possam compreender. A Deus, oramos também como igreja que, pelo poder do Espírito Santo, essa palavra ela seja aplicada à nossa vida. Isto é, que essa boa semente ela possa germinar e crescer e produzir frutos em nós, em todas as esferas da nossa vida. Na maneira em que nós vivemos, porque existimos para um propósito, a glória do Senhor, glorificar o Senhor. Sabemos que não podemos glorificar o Senhor sem a prática da tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar da ceia do Senhor como adoração. Ceia do Senhor como adoração. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 17 ao 34, um texto bastante conhecido pela igreja. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunides como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunides no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, esperai uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos for visitar. Até a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós podemos olhar para esse texto, quase 2000 anos depois, e perceber que mesmo em nossa era, talvez precisemos desta mesma direção. Ou, pelo menos, precisemos ser relembrados destas instruções. Indo um pouco além, porque, obviamente, nós temos até uma refeição, mas acontece depois da ceia. A ceia para nós é este ato simbólico. Mas é possível que nós façamos a natureza de uma coisa sem compreendê-la. E que então este ato que deveria ser um ato de adoração se torna um ato meramente mecânico.
Eu sempre ouço falar de adoração. E quando eu penso em adoração, eu não penso meramente em um louvor. Porque, via de regra, é isso que nós pensamos. O que é adoração? É um louvor bem tocado. É uma entrega àquele momento, àquela atmosfera. E pensamos que a adoração se limita apenas a isso. É também isso, mas não apenas isso. O que a Escritura vai declarar é que todas as áreas de nossa vida, ou toda a nossa vida, deve ser uma adoração ao Senhor. Tudo que nós fazemos. E a ceia, irmãos, é um ato de adoração que podemos dizer que é supremo. Porque aqui nós expressamos o valor de Cristo. Nós nos lembramos daquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, quando nós participamos corretamente da ceia, nós demonstramos aquilo que é precioso para nós, porque a adoração está ligada a isso. Aquilo que ocupa prioridade, aquilo que ocupa a primazia, aquilo que ocupa o primeiro lugar, aquilo que é valioso para você. A isso você se dedica. A isso você contempla. A isso você adora. Nós vivemos hoje um tempo onde a ceia ela é celebrada apenas como uma mera tradição, como um mero ritual, ou até mesmo uma formalidade. Então você indaga alguém, o que é a ceia do Senhor? O que é? O que se celebra nesse momento? O que se lembra? Qual é o ato de adoração que envolve? Alguns dizem, eu não sei, eu só sei que acontece todo o primeiro domingo do mês lá na minha igreja, o pastor conduz, ele prega uma palavra lá, geralmente sobre ceia, a gente toca louvores que nos lembram sobre o sacrifício de Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa, a gente toma um calicinho de suco de uva e come um pãozinho, e tem refeição também, depois a gente faz uma comilança no final do culto, após o culto. Mas ceia é isso, irmãos? Uma tradição, um ritual, uma data na agenda? Ceia é justamente a gente participar mecanicamente? Não, claro que não. Nós não podemos tratar a ceia ou a mesa do Senhor com superficialidade. O que nós estamos fazendo aqui é algo profundo. E Paulo ele tenta, então, mais uma vez, porque ele já havia instruído a igreja de Corinto, mostrar a profundidade deste ato que nós estamos fazendo, que é a ceia do Senhor. Tentar mostrar para eles que não é apenas um ritual. Eu estava em uma reunião e lá, após a reunião, começou às 12h30, acabou umas 5h30, teve lá um churrasquinho. Coisa boa, né? Churrasquinho, até água na boca. E aí, irmãos, eu estava com uma fome. Eu não tinha tomado café, tinha ido correr. E depois cheguei lá e a Marlene tinha levado as crianças no balé. E não deu tempo, né? Quando ela terminou ali, já era 1h10, eu tinha que sair. Eu comi 2 bananas. Imagina como é que eu estava às 6h30 da tarde, da noite. E aí começou aquele cheiro de carne assada, de linguiça, de frango. Que coisa boa. E aí, eu percebi que não era só eu que estava ali sem almoçar. Tinha alguns outros irmãos também. E logo que saiu, o pastor só fez assim, tá abençoado em nome de Jesus. E nós já fomos. Naquele dia, naquele momento, eu não respeitei quem era mais velho, quem era criança, quem era membro, quem era pastor. Eu só fui. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. A ceia lá, irmãos, era uma grande refeição. E cada um levava uma coisa ali, eles se uniam e comiam aquilo. Mas no meio dessa refeição, no meio dessa celebração, havia pessoas que estavam ali, qual eu estava lá na minha reunião, famintos. Ou, pelo menos, o que eles estavam fazendo era algo que desonrava ao Senhor.
E eles metiam a mão e comiam, e tinha pessoas realmente ali necessitadas, pobres, e essas pessoas ficavam só observando essa glutonaria, e aquilo desonrava ao Senhor, e o que era para ser uma festa, uma celebração da ressurreição de Cristo, da união do seu corpo, a igreja, se tornava um mau testemunho. O que era para ser um ato de adoração, se tornava um ato perverso, de desonra e vergonha. Ora, não é essa ordenança que Deus nos dá? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E Paulo faz questão de dizer isso aos Coríntios antes dele introduzir isso aqui. Isso está no capítulo número 10 de 1 Coríntios, verso 31. Ele está dizendo, olha, o ato de comer não é apenas um ato de encher o seu estômago, mas também é um ato de adoração. Mas existe um ato de alimentação que é ainda mais sobremodo contemplativo. Que ato é esse, Paulo? A ceia do Senhor. E nesse ato eu não posso elogiar de vocês. Nesse ato eu preciso repreendê-los, porque vocês não têm adorado a Cristo. A última coisa que vocês têm se lembrado é de Cristo. E a primeira coisa é o vosso estômago. Então, primeiro princípio. A ceia, irmãos, ela é um ato de adoração, porque nela nós nos lembramos de Cristo. Não é isso que Paulo vai começar dizendo aqui? Olha, quando Cristo ele instituiu a ceia, ele fala que nós devemos fazer isso em memória dele, para nos lembrarmos dele. E a memória bíblica, irmãos, não é meramente recordação intelectual. Não é você se lembrar como você se lembra de maneira nostálgica da sua infância. Esses dias, antes de dormir, eu estava com a minha esposa já na cama, e nós vimos ali o Instagram, e achamos uma página ali de canções ali da época de 90, ano 2000, e nós estávamos ali, scrollando ali, passando e relembrando, nossa! E às vezes tocavam umas canções que nos lembravam momentos, recortes da nossa infância, da nossa adolescência. E quão gostoso é você se recordar dos tempos antigos. É bom. Mas quando nós recordamos da ceia do Senhor, nós não devemos fazer isso meramente de maneira intelectual, como se lembra, de fato, Jesus veio na terra, né? É verdade, ele veio, ele pisou aqui, e ele morreu por nós, ele morreu por nós, e a morte dele foi terrível, né? Ele não foi terrível, mas ele ressuscitou também, ressuscitou, nossa, que bênção, né? Não é esse tipo de lembrança que Paulo está falando, ele está falando de algo que nós trazemos à mente para que transforme o nosso coração. O Alan abriu aqui o culto falando de Êxodo, e aproximadamente ali, 1, 2 semanas depois, quando eles já estão libertos do cativeiro do Egito, eles começam a se lembrar das coisas que eles tinham lá. O curioso é que na noite anterior da sua saída, Deus tinha falado, olha, vocês vão pegar um cordeiro, vão comer ele com ervas amargas, e vocês vão comer vestidos de pressa. E vocês vão fazer isso sempre. Para quê? Justamente para que vocês se lembrem que Deus, ele trouxe grande livramento sobre os primogênitos, libertação a Israel. Mas vejam, 2 semanas depois, o que eles estavam fazendo? Murmurando. Meus irmãos, aquele povo viu que talvez eu e você nunca veremos. Eles viram o mar se transformar em sangue, sapos saírem dali, infestarem o Egito, insetos, moscas, permearem toda a terra egípcia, menos os israelitas. Eles viram chover pedra. Eles viram um primogênito morrer. Mas 15 dias depois da sua libertação, o que eles estavam fazendo? Ai, meu Deus, quem me dera a gente voltar para o Egito e ser escravo. A gente tinha ali naba, a gente tinha cebola, a gente podia comer ali. Não tinha sepulcro suficiente no Egito para Deus nos enterrar aqui no deserto. Estavam murmurando. Por quê? Porque, de fato, todo aquele ritual da Páscoa, eles o fizeram, e fizeram com alegria, mas de maneira mecânica.
aquilo que está na mente, mas não cai no coração, não nos transforma. É por isso que a Escritura vai dizer, renovem a vossa mente. E renovando a vossa mente, vocês vão experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a ceia é o momento onde a sua mente ela é renovada. Para quê? Para que o seu coração seja transformado. Então, nós lembramos a ceia, irmãos, o quê? Primeiro, que o corpo de Cristo ele foi entregue em nosso lugar. Era eu e você que deveríamos morrer à morte de Cristo. Era eu e você que deveríamos ser pendurados no madeiro para sermos malditos. Mas o Filho de Deus se fez maldito para que nós, os malditos, fôssemos feitos filhos de Deus. A ceia nos lembra que nós podemos estar aqui, irmãos, porque alguém morreu a nossa morte. Porque o sangue inocente foi derramado. Ou seja, graça nos foi dada porque alguém morreu em nosso lugar. Agora, essa mesma graça que nos foi dada para nos salvar é a mesma graça que nos sustenta na caminhada. Meus irmãos, se você se esquece do sacrifício de Cristo, você vai se esquecer da bondade dele para com você. E se você se esquece da bondade dele para com você, você automaticamente murmura. Ah, mas que vida, tinha na época, né? Ó céus, ó vida. Tem pessoas que é assim. Elas olham para a circunstância, peraí, você mereceu o inferno, você está salvo. Você pode estar na sarjeta, mas Deus te salvou. Se você morreu hoje, você vai para o céu. Você vai habitar com Cristo eternamente. Aí você fala, tá, tudo bem, mas e daí? Eu não tenho carro. O que é a eternidade? Se eu não tenho um carro agora? Nós temos dificuldade de fazermos com que a obra de Cristo ela se materialize em nossos corações. E aquilo que se materializa em nosso coração também molda a forma que nós enxergamos as coisas. É isso que levou Paulo a dizer, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo vale de sombra e morte. E eu posso também passar pelos pastos verdejantes. Porque Deus está comigo. E isso é que me importa. A sua graça para comigo, ela não foi eficaz. Ela não foi ineficaz. Ela foi operante, ela foi poderosa. Isso por intermédio de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é apenas, irmãos, de modo nenhum nos lembrando de fatos históricos. Nós estamos lembrando de uma pessoa, e não uma pessoa que foi sepultada e permanece sepultada em Israel ou na história. É uma pessoa que está viva, habita em nós, está presente. Não, nós não estamos aqui fazendo uma missa do sétimo dia, uma missa milenar, do segundo milênio, onde todo ritual é vazio. Jesus ele se faz presente. Então, o que isso influencia na maneira como você adora? Ora, quando nós chegamos, principalmente no culto, por que nós vamos ao culto? Nós vamos para adorar a Deus. Mas verdade é também que nós vamos porque queremos receber uma palavra que nos console, que nos edifique, que nos exorte. Mas, às vezes, Cristo está falando e nós estamos pensando nos problemas. Será que a feijoada do Josival está boa? Puxa vida, amanhã vence aquele boleto, meu Deus. Nossa, meu carro, aquele barulho. Tem aquela questão para resolver amanhã, nosso trabalho. E então, essas distrações, elas vão roubando a nossa adoração. E tornam o que nós estamos fazendo em uma mera rotina religiosa. Sem efeito algum. Nós entramos aqui de um modo, e irmãos, às vezes saindo até piores. É o que Paulo está dizendo aos coríntios. O que vocês estão fazendo aí, não está tornando vocês melhor. Está tornando vocês pior. Está tornando vocês mais egoístas. Não mais generosos. Está tornando vocês não adoradores de Deus, mas adoradores de si mesmo. Voltem àquilo que é a centralidade do que vocês estão fazendo, Cristo. Hoje não se tem muito
isso, né? Mas há uns 20 anos, isso era bem comum. Fotografias. Quem tem álbuns de fotografia em casa? Eu tenho algumas fotos, a Marlene tem algumas fotos lá, né? Na casa da minha mãe tem algumas fotos lá. Mas, via de regra, tudo hoje é registrado no smartphone. Então, você tem tudo ali, né, no seu celular. E você só tem por ter, né? Eu não sei se você tem um hábito de, às vezes, sentar e, cara, deixa eu olhar aqui o que aconteceu esse mês. Só faz isso no Instagram, né? O que eu amei no mês de maio. Aí tem lá 4 fotos. Centenas de fotos, mas são 4 ali. Mas as fotografias, sejam elas digitais ou não, elas possuem um certo valor porque elas registram momentos e pessoas amadas. Agora eu gostaria que você pensasse no pão e no cálice como isso. Como algo que registra uma pessoa muito amada, ou que deveria ser amada por nós, Cristo Jesus. Quando ele quis falar, olha, vocês vão se lembrar de mim de uma forma. Como? Pão e vinho. Pão e o fruto da vide. O pão é o meu corpo que será dilacerado por vós. E o vinho é o símbolo do meu sangue. Mas não apenas o meu sangue perdoador, é um novo pacto, é uma nova aliança. Que os unirá novamente com Deus em perfeita adoração. Vocês não terão mais que matar bezerros, animais, ter toda aquela carnificina para entrar no átrio. Vocês agora poderão entrar no lugar santo, na verdade no santo dos santos, onde Deus habita, onde Deus está. Irmãos, essa é uma prerrogativa para todos nós, de maneira que a Escritura diz que todos somos adoradores. Quem é adorador? O irmão, a irmã que está aqui cantando e tocando? Não, todos nós somos adoradores. E quem disse isso? Jesus. Quem nos permitiu? Jesus. Como? Pela sua morte. Então, a ceia, irmãos, ela nos lembra disso. Nós somos adoradores. Sendo um princípio, a ceia é adoração, porque nela nós proclamamos também o Evangelho. Olha o que ele vai dizer no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aí, outro ponto. Nós temos memória curta. E às vezes nós até nos esquecemos dessa promessa. Que Jesus, ele vai voltar. Ele virá buscar a sua igreja. E é claro, nós não saímos por aí dizendo, eu não creio mais que Jesus vai voltar, não. E, sabe, 2000 anos, está atrasado já, né? Nós não fazemos isso. Nós apenas vamos vivendo como se ele nunca fosse voltar. Nós planejamos e não oramos sobre isso. Nós andamos como se ele nunca fosse de fato voltar. Na verdade, nós pensamos que essa ideia é uma ideia até mesmo um pouco cinematográfica. É o que só acontece nos filmes. Mas, meus irmãos, por que podemos ter certeza que ele vai voltar? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 3,15, que Deus enviaria um descendente da mulher. E esse pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Aconteceu? O Cristo veio? Sim, ele veio, irmãos. E por que podemos crer que ele vai voltar? Porque as primeiras profecias acerca dele se cumpriram cabalmente, as mais de 300. Por isso nós cremos também que ele voltará. Agora, veja que a ceia, ela é uma proclamação dessa boa notícia. A boa notícia da salvação e a boa notícia de que um dia ele voltará. Como isso é feito? Ora, não apenas por palavras, mas por uma demonstração visível. Quando nós pegamos o pão, quando nós pegamos o cálice, nós estamos dizendo, Cristo morreu, ressuscitou e voltará. É por isso que constantemente nós fazemos isso.
Aqui na nossa igreja a gente faz todo primeiro domingo do mês. Quem sabe um futuro próximo, todo domingo. Mas aí então, nós pegamos o pão, o cálice e nós comemos na esperança de que um dia ele voltar. A esperança, irmãos, não é nas coisas deste mundo. A esperança é naquele que morreu e prometeu que irá voltar. É aí onde está a nossa esperança. Então, a ceia ela vai nos direcionar por 3 caminhos. Primeiro, para trás, onde a gente olha para a cruz. Segundo, para dentro. Porque é um momento também de reflexão, é um momento de exame. Ora, se Cristo vai voltar, como eu tenho vivido a minha vida? Eu me lembro, e uma reunião, lá no começo da minha conversão, já fazem uns 20 anos. E nós estávamos em uma reunião de pequeno grupo, e no contexto daquela igreja, sempre havia um apelo no final. Ora, vocês ouviram o que diz a palavra de Deus, e agora a palavra de Deus requer uma atitude de vocês. Então, se alguém aqui ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitá-lo, levante a sua mão. Então, nós tivemos ali algumas pessoas que levantaram a mão, e fez-se então a oração comum. Entra no meu coração, salva a minha vida, eu creio em ti, por aí vai. Mas havia uma pessoa ali que não levantou a sua mão. O nome dela era Luana. E então, meu tio, um evangelista muito bom, ele conversou com Luana e disse: Luana, você entendeu o que nós pregamos ali? Luana disse: sim, eu entendi. E o que você pensa sobre isso? Ela respondeu: eu penso que está correto. Então, por que você não respondeu ao apelo? E Luana disse: olha, porque é o seguinte, eu tenho uma vida toda errada e eu não sinto que estou preparada para assumir esse compromisso com Jesus. E então, sem muito o que fazer, de braços cruzados, o meu tio então tocou o resto do momento ali. Mas acontece que Luana não veio na próxima reunião. E nem na outra. Quando buscou-se saber o que havia acontecido, a verdade é que ela tinha se envolvido com alguns rapazes e no meio deste envolvimento houve muito consumo de drogas e Luana teve uma overdose e nessa overdose não houve escapatória, ela veio morrer. Ela veio a morrer. E eu sempre penso nisso. Porque quando pensamos em volta de Cristo, é claro, irmãos, nós ansiamos pelo evento glorioso, onde os céus serão rasgados e o nosso Salvador virá com a miríade de anjos. Sim. Mas e se Cristo volta hoje para você? Como assim? Ora, meu irmão, se você morrer hoje, Cristo voltou para você. Essa semana, nós fomos surpreendidos com uma triste notícia, que o tio da Marlene veio a falecer. E um tio que era muito alegre, saudável e engraçado. Trazia muita alegria para a família. Menos de 60 anos, né? Menos de 60 anos. Do nada. Passou mal, foi ao médico, tomou ali uma injeção de pirona, voltou para casa, começou a vomitar, e quando voltou, puf, acabou. Fechou-se a porta da oportunidade, fechou-se a cortina da vida. Irmãos, quando nós falamos de que Jesus está próximo a voltar, é disso que também estamos nos referindo. Quem pode dizer eu estarei aqui amanhã? Por isso é tão importante que hoje nós examinemos a nossa vida. Então, a ceia nos convida também a perguntar-nos como está o meu relacionamento com Deus. Mas paramos por aí? Não. Caso contrário, você vai mergulhar em um ciclo de lágrimas, porque, irmãos, quem aqui pode dizer que nós estamos quites com Deus? Não, tá tudo certo com Deus. Quem aqui pode dizer isso? Não, eu e Deus aqui, ó,
Ninguém, nenhum de nós. Então não termina por aqui. Ela nos convida a olhar para o que Cristo também fará à frente. Porque aquele que começou a boa obra em nós, irmãos, ele é fiel para completar até a vinda de Cristo. Então é saber que nós estamos também nesse processo de transformação. Então nós olhamos para o Cristo que morreu por nós, que nos dá a prerrogativa de nos examinarmos, mas que também está operando uma obra constante e progressiva em nós. E um dia seremos tal como ele é, como diz a Escritura. Então a igreja de Corinto, ela estava envolvida no orgulho, no egoísmo, na divisão. E estavam perdendo de vista que aquele momento de adoração era um momento também de transformação para a sua conduta. E isso contradizia completamente a mensagem da mesa, a mensagem do Evangelho, das boas novas de Cristo. Então, é como foi dito aqui. Meus irmãos, a sua adoração não termina aqui quando a gente terminar de celebrar esse momento. Mas a sua vida ela precisa confirmar essa adoração, ou esse processo de transformação que está acontecendo na sua vida. Não o contrário. Não o contrário. Terceiro princípio para a gente encerrar. A ceia é adoração porque nela nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Então Paulo vai dizer aqui do verso 27 ao 32 sobre isso. Sobre o alimento espiritual. Ou seja, o que Paulo quer deixar bem claro aqui é que a ceia não é só uma refeição comum. Ela não é para matar a fome, para encher o estômago. Envolve sim nos alimentarmos fisicamente, mas principalmente espiritualmente, é participar dela como um ato de fé, como um ato de adoração. Então, na tradição reformada, obviamente, nós não cremos como os católicos na transubstanciação. O que é isso? É que o pão se transforma realmente na carne de Cristo. E que a gente usa aqui suco de uva, e que o suco de uva ou vinho se transforma no sangue de Cristo. Nós não cremos nisso. O pão, ele continua sendo pão. O cálice, ele continua sendo cálice. Mas Cristo, irmãos, ele está presencialmente se comunicando com o seu povo espiritualmente. E nessa comunicação nós somos fortalecidos. Fortalecidos. Então, é claro, nós não recebemos salvação pelos elementos. O que recebemos então? Fortalecimento espiritual, irmãos. Pela fé em Cristo. É isso que acontece. Por isso, irmãos, é tão importante você não faltar em culto nenhum. Mas o culto da ceia é sim um culto especial, diferente. É um momento onde todas essas coisas são trazidas à memória. Então, assim como o nosso corpo físico, irmãos, ele precisa ser alimentado constantemente, a sua alma também precisa. Pastor, mas eu leio a Bíblia em casa, eu oro, maravilha, glória a Deus. Mas a comunhão do corpo também nos fortalece. A comunhão nesse ato também nos fortalece. Por isso, quando Paulo aqui está falando de autoexame, não é você se perguntar, eu sou digno? Não, essa não é a pergunta, sabe por quê? Porque ninguém aqui é digno, nenhum de nós. Ninguém aqui pode bater no peito e falar, eu sou digno de comer deste pão e tomar desse cálice. Não, não, não. Qual que é a pergunta então? Eu estou confiando em Cristo? Hã? Você tem confiado em Cristo? Você realmente tem vivido uma vida de arrependimento? Você tem discernido o corpo, entenda o corpo aqui como igreja, a igreja. Eu vi um pastor dizendo essa semana, e uma interpretação correta, a gente sempre ouve alguém dizer, não, eu sou a igreja. Não, você sozinho é cristão. A igreja, ela acontece quando nós, como o corpo de Cristo, nos unimos. Por isso, irmãos, esse momento é um momento também de discernir.
que nós precisamos, irmãos, andar juntos. A despeito de todos os nossos pecados e fraquezas, o caminhar junto é também para que sejamos fortalecidos. Por isso Paulo fala, olha, não participem indignamente. O que é participar indignamente? Não compreender o que Cristo fez e não compreender a igreja. Acho que foi a Bruna, se eu estiver errado aqui, vocês me corrijam. Acho que, quem foi? Foi uma famosa, não vou dizer o nome, mas foi uma famosa que disse assim, não, Jesus era um cara legal, é o fã-clube que atrapalha, né? Que estraga tudo. E quando nós temos essa perspectiva, não, eu amo Jesus, mas eu não suporto a noiva dele. A igreja, que coisa, não? Não é assim que a gente se porta muitas vezes? Não, eu e Cristo a gente está aqui, junto. Mas caminhar com a igreja, aquele irmão, aquele pastor barbudo, né? Nem corta o cabelo. A barba dele entrando na boca, que nojo. Aquela irmã, aquela irmã, o jeitinho dela, é meio esquisita. Aquele irmão. Então veja, irmãos, alguém trouxe uma ilustração muito boa. Assim, a irmã chegou, eu quero finalizar com isso, porque isso tem a ver com o corpo, tem a ver com discernir o corpo. A irmã falou, pastor, eu acho que o meu tempo aqui na igreja acabou, eu vou sair da igreja. O pastor falou, vai sair da igreja? Não, é muito triste, a gente não gosta de ninguém sair da igreja. Né? Ou pelo menos da nossa denominação, né? E por quê? Não, porque na igreja tem isso, tem aquilo, e o senhor também, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então faz o seguinte, eu peço apenas que você venha mais uma vez no culto. E aí você, neste culto, eu vou te dar uma missão especial. Então aquela irmã voltou por uma última vez, talvez até esperando uma oração. O pastor vai orar por mim aqui. Mas o pastor vai dizer o seguinte, enquanto acontece o culto, como é o último mês, você vai segurar esse copo cheio de água e você vai caminhar ao redor da igreja. Não pode deixar cair, hein? Não pode deixar cair água. Então tá bom. Aí o culto estava acontecendo, a irmã começou a rodar pela igreja. Acabou o culto, aí o pastor chamou a irmã e falou, irmã, vem cá, vamos conversar. E aí? Enquanto você estava segurando este copo com água, você olhou para aquela irmã, para aquele irmão mesquinha? Não. Você achou que o músico aqui desafinou? Você viu que ele desafinou? Não vi. Você viu lá que o irmão lá cantou desafinado? Não vi. Você viu lá a criança? Não vi. Você viu lá não vi. Não, irmã, é exatamente isso. Quando você está focado no copo, entenda copo aqui, em Cristo, todas as outras demais coisas, elas são superficiais. Elas se desfazem. Elas são picuinhas. Isso é discernir o corpo, é olhar para esse corpo e saber que ele não é perfeito e que Deus não exige isso. Mas, sim, o que se exige é reverência, é arrependimento, é fé. Por isso, participar indignamente não é por ser pecador. Participar indignamente é por você banalizar o que está acontecendo aqui. É por você manter-se em pecado sem arrependimento. É por você desprezar os seus irmãos. Peraí, Jesus morreu por essa pessoa que está do seu lado. Jesus a ama. E você banaliza. É tratar o santo como comum. É isso. Por isso, irmãos, a ceia é um momento de adoração, onde nós vamos proclamar Cristo, onde nós alimentaremos de Cristo. E a pergunta não é se você merece participar, mas se você está aqui por causa de Cristo. Porque ninguém pode se aproximar dessa mesa por mérito. Todos se aproximam dela por graça. A ceia, irmãos, ela não exalta o homem como digno. Ela exalta o Salvador Jesus Cristo como o único que é digno. E aqueles que estão nele podem também, mediante a sua graça, se aproximar
da ceia ou da mesa do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé?